O espinho na carne. O tema principal de hoje, falarei sobre vida cristã. O texto base, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Muitas pessoas perguntam: o que seria o espinho na carne citado pelo apóstolo Paulo? Qual seria este sofrimento tão severo comparado a algo encravado e doloroso como um espinho? Apesar de muitas especulações a respeito, a resposta será mais simples do que se parece. Aprenda mais sobre Paulo estudando as Escrituras. Podemos refletir para as nossas vidas hoje o que seria o espinho na carne e reconhecer nossas próprias dificuldades. O que é o espinho na carne? Vamos considerar 3 possibilidades para o significado do espinho na carne para o apóstolo Paulo e também para as nossas vidas. Em primeiro lugar, perseguições. O versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 12 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A expressão mensageiro de Satanás pode ser entendida como se referindo a uma pessoa especificamente, alguém que estivesse perseguindo ao apóstolo. O apóstolo João também usa esta linguagem, segundo Jesus teria afirmado a respeito dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás, conforme Apocalipse 2, versículo 9. A palavra espinho no hebraico bíblico, tissanim, pode ser usada no sentido figurado de inimigos, o que possivelmente pode ter influenciado a linguagem de Paulo neste texto. Em 2 Timóteo 2,9 lemos: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. As algemas que prendiam Paulo serviam como algo para feri-lo e como prova da perseguição que enfrentava pelos judeus. Como ele mesmo declarou, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, conforme 2 Coríntios 11, 24. E logo em seguida continua o contexto do capítulo 12 que estamos abordando. Então faz sentido que Paulo poderia estar se referindo a perseguições que enfrentava. Em nossas vidas também passamos por perseguições e lutas muitas vezes. Contudo, isso tudo serve para que não me ensoberbecesse, como disse Paulo, e a fim de que não me exaltasse.
toda vez que passamos por provas, serve para que nos tornemos mais humildes na presença de Jesus. Segundo o próprio Paulo, todo cristão piedoso se torna alvo de perseguições. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você estiver sendo perseguido, este pode ser um espinho na carne, permitido por Deus, para te testar e ensinar a viver com Cristo, perdoando e amando os nossos ofensores. O espinho na carne pode ser as perseguições. Em segundo lugar, o que pode ser o espinho na carne? Pode ser as tentações. O versículo 8 e 9 diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Paulo fala de fraquezas, pode ser também referente a tentações e fragilidades da carne. Paulo era homem e normalmente teria passado por tentações diversas, desde seu temperamento, que demonstra ser inicialmente rude, o que tentava de controlar, e sempre o reconhece no mesmo capítulo em questão, conforme 2 Coríntios, capítulo 12, 20. Romanos 7,19 diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas eu faço o que não quero, já não sou a eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha carne e da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo nunca tentou esconder suas fraquezas. Somente neste capítulo fala de suas fraquezas 3 vezes. O fato de ser um homem de Deus, santo e fiel, não retira dele a condição de pecador, como todos os seres humanos. Portanto, guarde-se e acredite que todos os espinhos na carne que tentam te parar jamais poderão